Olá pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula aqui no nosso LAC Concursos e no nosso dia de hoje a gente vai falar um pouquinho para você a respeito de movimento migratório. Bom, logo de cara vem a pergunta, né? O que é que nós estamos considerando como movimento migratório? O movimento migratório é todo aquele movimento de massa, ou seja, de um grande contingente de uma determinada população, de um país para o outro ou ainda de uma região para outra. Bom, se nós já identificamos, então, o que é a migração, é importante que a gente entenda, né, quais são os fatores que levam a uma determinada população a migrar de um local para o outro. Nós sabemos que existe lá uma variância muito grande de motivos pelas quais as pessoas deixam a sua terra natal e vão para uma outra localidade. Mas, de maneira geral, a gente pode exemplificar isso a partir de um conjunto de fatores relativamente pequenos. O primeiro grande fator é o motivo político. E, nesse caso, né, notadamente, a perseguição étnica, né, religiosa, tribal, linguística. Nós temos ainda a perseguição política causada por ditaduras. Nós vamos observar que um outro motivo é a condição de guerra ou de pré-guerra. Ocorre também motivos de natureza socioeconômica, como, por exemplo, a busca, né, de uma qualidade de vida melhor ou a busca de um outro país, né, para que a gente possa tentar a sorte dessa vida melhor. Podemos imaginar também as pessoas que se deslocam para ter acesso à educação, saúde, a uma moradia de melhor qualidade. Então, via de regra, nós podemos esquematizar as migrações em pelo menos três grandes motivos, né? O primeiro motivo é o motivo político, o segundo motivo, o motivo sociocultural e o terceiro motivo, o motivo econômico. As pessoas se deslocam de uma determinada região para outra, por exemplo, a busca de emprego, a busca de melhor condição de trabalho, a busca de realização profissional, a busca de poder exercer uma nova carreira. Enfim, existe uma outra motivação que é a econômica. E para completar o nosso quadro, né, de principais causas da migração, nós poderíamos colocar os fatores naturais. E sendo assim, nós temos a condição de terremoto, de tsunami, nós temos a presença de grandes incêndios, podemos perceber o processo de desertificação ou ainda o fenômeno da seca extrema. Enfim, qualquer fator natural que provoque o deslocamento de uma população de uma área para outra, que pode incluir aí as inundações, pode ocorrer o desabamento de encostas, que em geografia nós chamamos corretamente de escorregamento, o que obviamente vai fazer com que ao menos parte daquela população se desloque daquela área para uma outra área qualquer. Bom, se compreendemos isso, vamos botar no quadro para você, ok? Vem comigo, pessoal. Então, né, nós estamos falando agora para você a respeito do fenômeno da migração e só revisando, nós havíamos dito que migração é todo e qualquer deslocamento populacional em massa. Esse deslocamento, né, inclui uma série de fatores. Nós podemos citar um dos primeiros fatores, né, que é a questão política. E na questão política, nós poderíamos falar aí, né, da perseguição. E essa perseguição, né, pode ser lá uma perseguição política. Basta você lembrar, por exemplo, né, o período da ditadura no Brasil, onde parte dos brasileiros, né, emigraram, saíram do Brasil para países vizinhos como Chile ou ainda para a Europa. Mas eu posso ter uma perseguição étnica. E lembrando para você que etnia remete à cultura e, portanto, né, remete a dados culturais como ética, moral, visão do passado, visão do futuro, modo de se vestir, alimentação, religião, dentre outras. Então, a motivação étnica é um fato constante de perseguição no mundo. Lembre-se você, por exemplo, que na década de 1990, em Ruanda, na África, os Hutus, né, mataram
mataram 1 milhão de Tutsis a golpes de facão. Isso é clássico de uma perseguição étnica tribal. Essa perseguição, então, pode ser tribal, pode ser religiosa, pode ser linguística, enfim, né? Qualquer fator que dê algum tipo de motivo, né, para que essa população se desloque de uma dada região. Mas observe você, né, que sob o ponto de vista da política, eu ainda posso falar numa situação de guerra ou ainda de pré-guerra, né, onde a população tem a iminência de um conflito armado e, portanto, se desloca pelo espaço geográfico. Então, o primeiro grande elemento, né, motivador, né, das migrações é a motivação política, como a perseguição política, étnica, tribal, religiosa, linguística, ou ainda uma situação de guerra e pré-guerra, só para ficarmos nos principais exemplos. Mas nós vimos também que essa motivação pode ser uma motivação econômica. Então vamos colocá-la aqui no quadro para você. Um outro elemento chave é lá a perseguição, é a motivação econômica. E aí a população se desloca basicamente, né, à procura de emprego, melhoria da qualidade de vida, e oportunidades educacionais ou ainda profissionais. Nós temos uma série, né, de pessoas no Brasil que muitas vezes abandonam o interior para poder estudar na capital, para poder fazer, por exemplo, o ensino médio e o ensino superior. Da mesma maneira que nós temos no Brasil uma grande quantidade de jovens pesquisadores que acabam emigrando para países da Europa, do Japão, Austrália, Canadá, Estados Unidos, a busca lá de realização profissional e de níveis educacionais mais elevados. Então, uma segunda grande motivação, agora sobre o viés econômico, diz respeito à busca pelo emprego, à busca por uma melhoria da qualidade de vida, por oportunidades sob o ponto de vista educacional, mas também sob o ponto de vista profissional. Mas nós havíamos dito que existe uma outra motivação, que é a motivação sociocultural. Então vamos lá, vamos colocá-la aqui no quadro para você. Nós temos então um outro elemento chave, que é a questão sociocultural. E aqui nós poderíamos elencar, né, a busca ou a descoberta de novas culturas, pode ser uma busca, né, por educação e pelo saber de uma maneira geral, né? Enfim, nós podemos elencar uma série de fatores relacionados à questão sociocultural em que as pessoas migram pelo mundo, né? É muito comum, por exemplo, que pessoas da Nova Zelândia, que é um país relativamente isolado, né, no meio da área do Pacífico, né, saia pelo mundo para poder conhecer outras realidades, né? Habitar outros lugares, travar contatos com outra cultura, né, acrescentar sob o ponto de vista educacional a sua formação, enfim, né, um outro conjunto de elementos de matriz agora sociocultural. Mas observe você que nós ainda temos uma quarta grande motivação, que é a motivação de natureza natural. Ou seja, quando um fenômeno natural, né, acaba ocasionando o deslocamento populacional em massa. E aí nós vimos que ele pode ser de várias naturezas. Vamos colocar as principais aqui, né? Então, por que é que as pessoas se deslocam
pelo espaço geográfico, né? Eu tenho também o fator natural. E nesse fator natural, nós temos determinados locais com presença intensa, né, de terremotos, corrigindo aqui, terremotos. Nós temos áreas sujeitas a tsunami, que são aquelas ondas gigantescas provocadas por um tremor de terra no assoalho oceânico, no fundo do mar. Eu posso ter, né, grandes incêndios, como a gente tem assistido, né, nos últimos dias acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos. A gente pode observar ainda, né, a presença da seca ou ainda da desertificação de determinadas áreas. Podemos acompanhar, né, uma outra alternativa, né, de deslocamento populacional, realizado, por exemplo, em virtude das inundações. Ou ainda, né, se a gente pensar, né, numa outra possibilidade, que é a possibilidade do escorregamento. O escorregamento, pessoal, que é o termo técnico em geografia, para deslocamento de massa, ou seja, para queda de barreiras, né, para queda de encostas. Então, observe que o fator natural, ele é um outro elemento chave para entendermos o processo migratório, né? Nós temos lá um processo natural causado por terremotos, por tsunami, por incêndios, por seca, né? O caso do Nordeste brasileiro, semiárido nordestino, desertificação de determinadas áreas, inundações ou ainda o processo de escorregamento. A grande questão é que o deslocamento populacional, né, em massa, ele provoca um movimento migratório. E aí nós precisamos lembrar daquele conceito de emigração e de imigração. Emigrante é aquele que sai de uma determinada localidade. Imigrante é aquele que entra numa dada localidade. Então, imaginemos que um brasileiro tenha saído daqui para morar no Canadá. Para o Brasil, ele é um emigrante, ele saiu do nosso território. No Canadá, esse brasileiro será um imigrante. Da mesma maneira que isso pode acontecer no interior do país, né? Imagine lá, o ex-presidente Lula, que sai de Garanhuns, em Pernambuco, né, para tentar a vida com a família em São Paulo. Para Garanhuns, ele é um emigrante nordestino. Em São Paulo, ele era um imigrante nordestino. Então, vamos botar esse conceito aqui para você tentar entender que essa migração, quando ocorrendo dentro do mesmo país, tudo bem, essa migração pode ser intra ou interregional. Então, vamos lá, né? Nós temos aqui, então, um conceito importante, que é o conceito de imigrante, que é aquele que entra numa dada região, e nós podemos falar também do emigrante. O emigrante é aquele que sai de uma dada região. Então, óbvio que todo emigrante para uma determinada área será um imigrante para uma outra área qualquer, né? No nosso caso, né, imigrante é aquele que entra numa dada região e emigrante é aquele que sai de uma dada região. Mas a grande questão é a gente entender que, sob o ponto de vista do país, essa migração poderá assumir duas possibilidades. Uma migração
intra-regional, ou seja, dentro da mesma macro-região, ou ainda uma migração interregional, ou seja, entre regiões. Bom, logo de cara, então, a gente precisa entender o que nós estamos chamando de regiões. Regiões, a classificação para a prova, é a classificação dada pelo IBGE, que divide o Brasil por um critério basicamente físico, ou seja, né, a geomorfologia, né, a botânica e o clima da área, respeitando-se a fronteira dos estados. Sendo assim, eu tenho 5 macro-regiões. Região Norte, que pega lá, né? Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$25. Exatamente 10 mensalidades de R$25, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Clique lá